ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Midjourney, entre diversas outras inteligências artificiais que surgem todos os dias. E você acaba se perguntando, tá, mas qual o impacto disso? Para que eu uso? Como que eu vou utilizar todas essas ferramentas disponíveis? E a resposta é, depende. Infelizmente ela é uma resposta vaga, porque tudo vai depender de qual o seu objetivo, qual a sua finalidade. Por exemplo, uma inteligência artificial que gera textos pode não ser excelente para gerar imagens. Uma que gera imagens pode não ser excelente para gerar vídeos. Então, você precisa entender que cada uma tem uma função específica ou uma finalidade específica, e nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre isso. Bom, primeiro de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Henrique Pérez, eu sou especialista em SEO aqui na Busca Orgânica, uma empresa que ajuda outras a crescerem através do digital. E nada mais justo do que a gente falar sobre inteligência artificial quando a gente fala sobre esse contexto digital como um todo, já que ela tem tomado cada vez mais relevância nesse meio. E para a gente poder completar um pouco mais esse assunto, você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é a melhor IA para usar, qual que eu devo pagar, aonde que eu devo investir? E cara, isso vai depender muito de qual é o seu objetivo. Cada IA é feita para uma coisa, então a resposta para qual a melhor IA vai ser sempre depende ou para quê. Essa resposta é uma resposta, na verdade, essa pergunta é uma pergunta incompleta. Ela precisa de um destino, então você precisa sempre colocar qual é a melhor inteligência para tal finalidade. Qual a melhor inteligência artificial para a geração de texto, qual a melhor inteligência artificial para a geração de imagens. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então vem comigo e vamos direto para o assunto. Bom, primeiro de tudo, vamos falar de uma das mais famosas, né, que é o ChatGPT, a inteligência artificial da OpenAI. Bom, o ChatGPT ele pode ser considerado o canivete suíço das inteligências artificiais, né, porque ele tem 1001 utilidades, o famoso bombril, né. Enfim, se você precisa de uma inteligência artificial que te permite absorver ideias, contextualizar ideias, entender o seu contexto, gerar briefings, roteiros, textos, legendas e até mesmo imagens, você pode contar com o ChatGPT. É importante ressaltar que ele é uma machine learning, então a memória dele é toda adaptada e integrada com todos esses chats que você abre lá ao longo do seu dia. Então, ele fica enviesado, ele acaba tendo um foco direto para o que você mais usa, e é importante você ficar atento com isso para que você não tenha respostas que são geradas somente para te agradar, mas que tenham ali um viés técnico e verídico por trás dela. E é importante ressaltar também que nessa última atualização, a parte de geração de imagens ganhou ainda mais relevância. Ela já está disponível há algum tempo no ChatGPT, mas ela entrava em uma das categorias que o sistema não atendia tão bem. Mas na última atualização que eles lançaram, ela está conseguindo compreender muito melhor toda essa criptografia de imagens e trazer resultados muito melhores para o usuário. Bom, agora a gente vai falar do Claude, que é o queridinho da Anthropic, o que está sendo mais falado no momento, que está disponível em 3 versões, né? O Cowork, o Code e o Chat. O Chat ele funciona ali como um Chat GPT também, ele tem uma memória integrada em todos os chats que você abrir e ele funciona também como um assistente. Ele é eficiente em diversos pontos, mas ele não se aprofunda tanto. Já o Cowork, ele trabalha em ambientes compartilhados em nuvens normalmente, ou no próprio servidor da Anthropic, para que mais de uma pessoa tenha acesso. Já o Code, ele é utilizado dentro do servidor da sua própria máquina, ele tem todo o acesso às configurações que você permitir, né, aos recursos da sua máquina que você permitir, e ele já é uma parte mais específica, assim como o Cowork. É possível determinar memórias em chats específicos, tá? Além de você alterar toda a memória do contexto geral da inteligência artificial, o que permite um resultado mais profundo, mais técnico e também uma gama de atividades um pouco maior. Ele também é muito usado, tá, por desenvolvedores, porque ele entende linguagem de programação com muita facilidade e ele consegue codar sozinho com muita facilidade. Então, você consegue integrar ele no VS Code, por exemplo, codar em HTML, codar em Python, codar em CSS, em diversas linguagens de programação para que você tenha um objetivo final bem técnico, bem estruturado, tá bom? Mas importante ressaltar, tá? É sempre necessário que uma pessoa que tenha ali o mínimo de conhecimento esteja operando, principalmente para revisar as questões de segurança, tá, pessoal? A gente não pode deixar totalmente delegado a inteligência artificial, porque ela pode cometer algum erro com alguma abertura de porta, alguma brecha no seu sistema, no seu site, no seu código, que pode te prejudicar lá na frente. Então, usa para potencializar aí todo o seu desenvolvimento, mas não se esqueça de fazer uma revisão bem assertiva no final, ok?
Bom, pessoal, agora nós vamos falar do Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Bom, para quem usa o ecossistema do Google, né, principalmente o Workspace, ela acaba sendo uma ferramenta muito vantajosa, porque ela tem uma integração nativa aí com todo esse sistema, incluindo com outras inteligências artificiais do Google, como o Nano Banana. Então você pode roteirizar as coisas dentro do Gemini e jogar para o Nano gerar ali o seu conteúdo para que você tenha um resultado final mais assertivo. E como as integrações são nativas, elas são bem mais simples, tá? Ele está sendo bem utilizado por estudantes, por empresas que contratam Workspace, e quem tem acesso a esse ecossistema consegue ter ali uma ferramenta de suporte muito assertiva, que está ali no mesmo potencial de entrega do que o Chat, do que o Grok, do que as outras inteligências que temos no mercado. Bom, pessoal, agora a gente vai trazer o Perplexity, que é uma alternativa um pouco mais básica, mas por outro lado gratuita, tá? Para quem não tem acesso a nenhuma IA por enquanto. Ele é muito otimizado para a parte de pesquisa, para a parte de fontes, de investigação de informações e coleta de dados, mas ele não é tão eficiente para fomentar um texto com esses dados, por exemplo. Então, se você tem a oportunidade ali, talvez, de combinar com uma outra inteligência artificial, mesmo que gratuita, você vai conseguir ter um resultado um pouco maior, um pouco mais otimizado, para que, mesmo com baixo investimento, você ainda consiga estar trazendo o seu desenvolvimento tecnológico e usando a tecnologia ao favor do seu negócio, da sua atividade, do seu estudo, do seu trabalho. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco mais de inteligências artificiais voltadas à geração de imagem, tá? E a primeira delas que a gente vai falar é o Midjourney, que também é uma das pioneiras nesse segmento de geração para imagens. Ele consegue ter um sistema ali que, por mais que seja um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de operar, ele dá uma capacidade de personalização muito maior para o usuário, o que torna a experiência muito mais personalizada, muito mais realista ou até mesmo lúdica, conforme o que o usuário deseja. Então, para imagens que você vai trabalhar, por exemplo, um conceito artístico, um conceito de campanha, ela oferece uma alternativa melhor. Importante ressaltar também que ele tem uma parte de vídeo, tá? De geração de vídeo e até mesmo de animação das imagens geradas, mas ele não é tão eficiente nesse ponto quanto outras inteligências que temos no mercado, tá? Então, para a parte de imagem a gente qualifica ele como uma das melhores, mas para a parte de vídeo talvez não seja tão relevante assim. Bom, pessoal, falando de imagens também, vamos trazer algo que faz parte ali do pacote Adobe, né, que é muito conhecido para a parte de criação de imagens, de artes, de audiovisual também. A gente tem o Adobe Firefly, que ele tem uma integração nativa com todo o pacote Adobe, então para a parte de correção e geração de imagens ele acaba sendo bem eficiente. Por mais que hoje o Cloud ofereça também integração e tem a parte de Cloud Design que a gente pode operar junto com o pacote Adobe, é importante ressaltar que eles têm uma ferramenta nativa de integração, tá? E que muitas vezes, para o usuário que não tem verba para ficar direcionando para várias inteligências, ela supre muito bem as necessidades, combinado? Então, para designers, social media, gestores de tráfego, para quem trabalha com marketing digital em geral, é uma ferramenta muito eficiente que te antecipa trabalho, que permite que você integre ali com ferramentas profissionais que a maioria das agências e dos clientes de alto padrão exige, tá? Que você tenha esse conhecimento e causa um impacto muito maior nas entregas. Então é relevante a gente citar aqui também na parte de geração de imagens. Bom, pessoal, agora a gente vai para um outro tópico que é a parte de inteligência artificial para geração de áudio e voz, tá? E vamos começar aqui com o Eleven Labs. O Eleven Labs ele é referência para geração de narração, de vozes artificiais, até mesmo para geração de vozes de personagens. E ele é muito utilizado pelo pessoal de marketing, pelo pessoal de criação de conteúdo, por influenciadores, tá? Para que você consiga gerar ali uma voz que acompanhe o seu conteúdo, que narre, que faça parte do entorno dele, de uma forma muito natural, muito fácil, e com um custo muito adequado para os dias de hoje, tá? Então é uma ferramenta que, pelo que ela entrega, ela tem um custo-benefício muito bom e é uma das referências no mercado na parte de geração de áudio e voz. A segunda parte de áudio que a gente vai falar é sobre o Adobe Podcast, tá? Ele não é uma ferramenta generativa, mas é uma ferramenta muito útil para editores de vídeo, editores de áudio, engenheiros de áudio, tá, pessoal? Porque ele oferece muitas possibilidades de correção. E a gente sabe que esse trabalho ele é muito meticuloso, muito minucioso, tá? Muito difícil, muito trabalhoso sempre. Então o Adobe Podcast ele vem para trazer agilidade para esse contexto, tá? Da tratativa de áudio com muita assertividade, tá? Claro, é preciso ter um entendimento da plataforma, você
cada vez ter mais prática, mas com o tempo você consegue identificar vários detalhes, várias otimizações que é possível fazer, tá? Com maior agilidade. E para finalizar essa parte de IA para voz e áudios, a gente vai falar do Suno, que é uma IA musical. Ela permite criar melodias, letras, correções de voz e muito mais no universo musical. Existem diversas pessoas que já estão até com canais dark de música, tanto no Spotify, no Google, no YouTube, para que isso monetize de alguma forma, tá? Com músicas autorais feitas por inteligência artificial. Até mesmo, recentemente viralizou uma música muito famosa, né? Que era um cover da Taylor Swift, da Sina de Ofélia, acho, que foi feita uma versão na voz da Luísa Sonza e foi feito por esse aplicativo. A versão acabou aí dominando a web, muita gente usou para conteúdo, muita gente escutou acreditando que era um lançamento mesmo, e foi uma coisa feita com inteligência artificial, pessoal. Então é uma ferramenta com muito potencial para entregar conteúdo, para fazer correção de voz e para ajudar também dentro dos estúdios de música. E muitas pessoas encontram por aí também a oportunidade de fazer outros trabalhos, seja no meio digital, no meio da publicidade, no meio da criação de conteúdo, através da Suno. Bom, pessoal, e agora vamos para o encerramento praticamente desse vídeo, né? Para um dos últimos tópicos, mas um dos mais relevantes do que a galera mais tem procurado hoje no digital, que é a geração de vídeos a partir de inteligência artificial. E aqui a melhor opção que a gente vai trazer para vocês é o Flow com VL3, que também usa o Nano Banana integrado, tá? Essa é a grande aposta do Google para geração de imagens e vídeos, e é muito importante a gente entender que a capacidade de entrega dessa ferramenta, ela tem um potencial absurdo, cara. É possível gerar campanhas publicitárias completas, comerciais, vídeos, até mesmo alguns longas. O pessoal já está testando fazer dentro dessa tecnologia e está vindo com um resultado muito bacana, tá? Ele otimiza toda a parte de construção de vídeo, até mesmo de efeitos especiais, de CGI, para dentro do teu conteúdo, com muita agilidade, muita assertividade. Claro que existem muitos detalhamentos ali que a gente precisa dar uma atenção, né? Deixar o prompt bem refinado, fazer uma revisão bem assertiva para pedir ali talvez alguma correção para a própria ferramenta. Mas para quem tem todo esse tato, todo esse feeling, é realmente um potencial muito grande de entrega através do Flow com VL3. Bom, pessoal, então esse vídeo foi para você que tem sempre essa dúvida, nossa, mas qual a melhor IA? Cara, depende. Aqui tá algumas respostas para você, algumas coisas que eu espero que possam te ajudar aí no seu trabalho, no seu cotidiano, nos seus objetivos. A gente tentou trazer um resumo aí de tudo que tá rolando no mercado, mas claro, ele se atualiza todos os dias praticamente. Então espero que vocês tenham gostado, compartilhem com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, que vai entender um pouco mais sobre qual IA usar para cada desafio que encontrar no seu dia a dia. E você já sabe, né, cara? Se você quer alguém que pode te ajudar a trazer relevância para sua marca no digital, a deixar a sua marca em evidência, a trazer mais leads e fazer tudo isso usando as melhores ferramentas do mercado, a Busca Orgânica é a escolha certa. Nossos contatos, nossos canais, nossas redes sociais estão aqui na descrição, então fique à vontade, siga, se inscreva no canal, curte, comente, compartilha e se você quiser um orçamento personalizado para destacar a sua empresa, entre em contato com a gente.